Olá pessoal, nós somos o grupo formado pela Emanuela Nascimento, eu, Marcos Lustosa, a Verônica Miranda. Hoje vamos apresentar um trabalho de fisiologia vegetal e o tema do nosso trabalho é baseado no artigo intitulado Efeito do ácido abscíssico, panclobatrazol e ácido salicílico no alívio do estresse salino em Populus thalassae e Populus eupática, publicado em um periódico internacional qualificado. Esse artigo ele investiga como 3 reguladores de crescimento vegetal, que é o ácido abscíssico, o panclobatrazol e o ácido salicílico, como eles podem ajudar plantas a tolerar o estresse salino, que é um dos maiores desafios enfrentados atualmente na agricultura e no setor florestal. É um tema extremamente relevante porque a salinização dos solos está aumentando no mundo, principalmente em regiões áridas, regiões semiáridas, onde ocorre, é justamente nessas regiões que é onde ocorre os plantios florestais comerciais, né? Assim, esses plantios não ocorrem só nessas áreas, né? Mas em grandes plantios, sim, em grandes partes dessas áreas ocorre plantios florestais comerciais. E o estudo ele foca em espécie híbrida do gênero Populus, que é muito importante para reflorestamento em áreas salino e alcalinas da China. E a escolha dessa espécie ajuda a entender melhor o mecanismo fisiológico envolvendo a tolerância ao estresse. Aqui temos o artigo original em inglês, temos também ele traduzido para o português. Esse trabalho ele exigiu a leitura complementar de outros artigos, tá? Então, além da gente estudar para esse artigo original para fazer o nosso trabalho, também a gente realizamos a leitura de outros artigos para complementação. Para começar, precisamos entender o assunto central desse estudo, né? que é o estresse salino. A salinização do solo é um fenômeno que ocorre quando há acúmulo excessivo de sais solúveis, como sódio, cloro, e esse acúmulo afeta diretamente o potencial hídrico ao redor da raiz, dificultando a absorção de água. Na prática, mesmo que o solo seja úmido, né, por mais que tenha ali um solo úmido, a planta ela vai ter dificuldades em absorver a água por conta do solo salino. E isso é o processo que se dá o nome de estresse osmótico. Além disso, o excesso de íons, principalmente, né, que são íons positivos e negativos, causa toxicidade iônica, prejudicando processos bioquímicos essenciais. E as membranas celulares são uma das primeiras estruturas a sofrer danos, o que compromete a integridade das células. E o estresse salino ainda aumenta a produção de espécies reativas de oxigênio, conhecida como ROS, né? O ROS, que substâncias como peróxido de hidrogênio, ânion, esses peróxidos se acumulam dentro das células, causando estresse oxidativo. Esse desequilíbrio entre produção e remoção de radicais livres é um dos principais fatores que levam à redução do crescimento e até morte da planta. Por isso, entender os mecanismos fisiológicos envolvidos na tolerância ao sal é fundamental para desenvolver estratégias de manejo, agricultura e enquanto em sistemas florestais também. Aqui nas consequências do estresse salino, né? O estresse salino ele provoca uma série de consequências fisiológicas importantes. A primeira delas é a redução significativa do crescimento da planta. Isso ocorre porque o estresse osmótico limita a absorção da água, enquanto a toxicidade iônica prejudica o funcionamento dos tecidos e reduz a divisão celular. Outro fator importante é os danos às membranas celulares, né? O excesso de sódio, que desestabiliza a estrutura lipídica da membrana, tornando-a mais permeável e facilitando o vazamento de solutos essenciais. Esse processo também afeta diretamente as organelas, principalmente cloroplastos e mitocôndrias. E a fotossíntese é um dos processos mais sensíveis ao estresse salino.
O sal provoca fechamento do estômago, fechamento do estômago, né? E isso reduz a entrada de CO2 e diminuindo a taxa fotossintética. Então aí também a fotossíntese também sofre consequências aí, né? Com esse estresse salino da planta. E além disso, os pigmentos fotossintéticos como clorofila A e B são degradados, diminuindo a eficiência da captação da luz. E com o aumento do cúmulo de espécies reativas de oxigênio, ocorre estresse oxidativo. Então, as ROS danificam proteínas, lipídios, DNA, e isso acelerando os danos estruturais e metabólicos. Por isso, a planta que desenvolve mecanismos antioxidantes mais eficientes consegue sobreviver melhor em ambientes salinos. E essas consequências justificam a importância de buscar substâncias que possam reduzir ou reverter esse quadro, como é o caso de regulador de crescimento estudados nesse artigo. Aqui, na importância de estudar as espécies tolerantes ao sal, né, aumenta quando observamos que a salinidade é um problema crescente no mundo inteiro. Isso é um problema mundial, tá? Por quê? Por conta das mudanças climáticas, irrigações inadequadas, desertificação e manejo incorreto. Tudo isso aceleram a salinização dos solos. Em muitos países, áreas antes produtivas se tornaram improdutivas devido ao cúmulo de sais. Então esse problema aí é um problema mundial e é importante, né? Sempre estar buscando ali formas de solucionar esse problema, encontrar espécies que são mais resistentes a esses estresses salinos. E no setor florestal isso é particularmente grave, porque a salinidade afeta o estabelecimento de mudas, reduzindo drasticamente a taxa de sobrevivência do campo, e por isso estudar espécies naturalmente tolerantes ao sal é uma estratégia inteligente para a ocupação de áreas degradadas, né? Então é uma escolha, é um processo, né, inteligente, estar sempre buscando aí essas espécies mais tolerantes para áreas degradadas. E a espécie estudada no artigo, como o híbrido de Populus thalassica e Eupática, é reconhecida por sua resistência ao estresse salino. Ela é muito resistente ao estresse salino, simplesmente utilizada em regiões salinos e alcalinos da China, especialmente em Xinjiang, uma área com clima árido e níveis elevados de sal no solo. É uma espécie muito utilizada lá, e lá é uma área muito salino, né? Então por isso que se utiliza muito dessa espécie. E também essa espécie ela serve como modelo para entender como árvores podem sobreviver e se desenvolver em condições adversas. Ao entender os mecanismos que tornam essa espécie tolerante, abre-se caminho para desenvolver técnicas de manejo, selecionar genótipos mais resistentes e aplicar substâncias que reforcem, né, a tolerância natural das plantas. Reguladores de crescimento vegetal, né? Agora vamos falar dos 3 reguladores de crescimento analisados no artigo, que é o ácido abscísico, o paclobutrazol e o ácido salicílico. O ABA, que é o ácido abscísico, é conhecido como hormônio do estresse. Ele atua principalmente regulando a perda de água, promovendo o fechamento osmótico e ativando vias de defesa dentro da planta. Em condições de salinidade, o ácido abscísico pode ajudar a reduzir danos causados pelo desequilíbrio hídrico. E já o paclobutrazol, também chamado de PP333, é um regulador que reduz o alongamento celular, tornando o crescimento mais compacto e aumentando a resistência estrutural. E além disso, ele melhora o sistema radicular e aumenta a eficiência do uso da água, fatores ali essenciais para a tolerância ao sal. Já o ácido salicílico, que é o foco principal aqui desse slide, né, atua como antioxidante e salinizador fisiológico. Ele regula a fotossíntese, estimula enzimas antioxidantes e ajuda a planta a controlar a produção de ROS, que é um dos compostos mais estudados atualmente, justamente por seu potencial em reduzir danos causados por diferentes tipos de estresses abióticos.
Os três reguladores, portanto, eles atuam em pontos diferentes da fisiologia. E o artigo buscou entender exatamente como eles contribuem para aliviar o estresse salino na espécie estudada. E aqui, já indo para a justificativa do estudo, é bastante sólida, né, essa justificativa do estudo, porque a salinidade é um problema que reduz a produtividade florestal e agrícola e em diversas regiões do mundo. Espécies arbóreas, quando expostas ao estresse salino, elas, quando estão expostas a esse tipo de estresse salino, elas apresentam redução no crescimento, danos fisiológicos e baixa taxa de sobrevivência, né? Que tem uma imagem aí mostrando, por exemplo, uma planta em um ambiente mais salino, né? Ela tá ali feinha, murcha. Já uma planta mais viva, mais bonita, já em um ambiente já menos salino, já que porque foi utilizado o melhoramento à tolerância ao sal estudado, tá? E o artigo destaca que o Populus thalassica e o Populus zeopática é uma espécie de grande importância ecológica e econômica em regiões salinas da China. Portanto, estudar como diferentes substâncias podem melhorar sua tolerância ao sal é fundamental para programas de reflorestamento e recuperação de áreas degradadas. Assim, o trabalho busca preencher essa lacuna, né, ao avaliar pela primeira vez a aplicação conjunta do ácido abscísico, que é o ABA, o PP33 e o ácido salicílico em uma espécie florestal considerada tolerante ao sal. Agora eu vou apresentar os principais objetivos desse artigo. O estudo buscou avaliar como três reguladores de crescimento vegetal, ácido abscísico e o pancoprazol, e principalmente o salicílico, ajudam a reduzir os efeitos do estresse salínico nas plantas. O estresse salino afeta diretamente o crescimento vegetal, reduzindo a massa seca, prejudicando a raiz e reduzindo a fotossíntese e aumentando o estresse oxidativo. Por isso, os autores quiseram determinar se esses reguladores conseguem melhorar o desempenho da planta sob sal e principalmente quais concentrações apresentam os melhores resultados. Os parâmetros avaliados foram bem completos, como massa seca, arquitetura de raiz, clorofila, fotossíntese e antioxidante e marcadores de estresse. Entre esses reguladores, o ácido salicílico teve papel central, porque ele é conhecido por regular a resposta de defesa, aumentar a resistência ao estresse e melhorar o desempenho fotossintético. E a metodologia 1 utilizada foi com material vegetal e local. Aqui temos o material vegetal e o local do estudo. As plantas utilizadas eram mudas de 2 anos, cultivadas em vasos, o que permite um controle experimental mais preciso. O experimento ocorreu em Xinjiang, na China, que é uma região clima árido, favorecendo estudos sobre salinidade, porque o solo naturalmente já tende a acumular sais. Isso cria condições realistas, mais controladas para entender o efeito do sal e dos tratamentos, principalmente do ácido salicílico, que é um dos reguladores mais estudados em condições áridas. A metodologia 2 foram os tratamentos. Nesse slide vemos os tratamentos aplicados. Houve um controle sem adição de sal e sem reguladores, um grupo submetido apenas ao estresse salino com 2% de NaCl, e em seguida os grupos tratados com diferentes reguladores. O ácido salicílico foi aplicado em 3 concentrações, 40 mg, 120 mg e 200 mg. Essas concentrações são importantes porque o ácido salicílico tem um comportamento dose dependente. Ou seja, as concentrações muito baixas não ativam a defesa e concentrações muito altas podem até ser tóxicas. Por isso, identificar a dose ideal, que neste estudo acabou sendo 120 mg, é essencial. E cada tratamento contou com 6 plantas, garantindo a confiabilidade estatística. Ou seja, houve as repetições dessas aplicações em doses.
E a metodologia TEIS foram as variáveis analisadas. Aqui temos todas as variáveis analisadas e avaliadas. As análises incluíram massa seca, que indica o crescimento geral, e a arquitetura radicular, o comprimento, volume e área, clorofila essencial para a fotossíntese, a fotossíntese medida por PN, GS-TR, antioxidantes como SOD e POD, com marcadores de dano celular como MDA, H2, O2 e O2 negativo, e prolina, que é um marcador típico de estresse osmótico. Todas essas variáveis ajudam a entender como o ácido salicílico atua no organismo. Ele geralmente reduz o estresse oxidativo, aumentando o oxidante e ajuda a planta a manter a fotossíntese. Nesse slide, vemos o efeito do sal e dos reguladores sobre a massa seca. O estresse salino provocou uma redução de 75% na massa seca. Isso é esperado, pois o sal dificulta a absorção de água e causa toxidez por íons. Com a aplicação dos reguladores, houve recuperação significativa. E aqui o ácido salicílico se destacou na concentração de 120 mg, que devolveu grande parte da massa perdida, né? O ácido salicílico atua como um melhoramento do balanço osmótico e reduzindo o estresse oxidativo, o que favorece um crescimento mais equilibrado, enquanto outros reguladores também tiveram efeito a resposta ao ácido salicílico, que foi muito consistente e expressiva. Arquitetura radicular. Aqui observamos como os tratamentos afetaram a raiz. O sal reduz o comprimento, a área radicular, o volume da raiz. Isso prejudica toda a absorção de água e nutrientes. Os reguladores melhoraram esses parâmetros e, novamente, o ácido salicílico a 120 mg mostrou um melhor desempenho. O ácido salicílico favorece maior crescimento radicular porque estimula enzimas ligadas à divisão celular e reduz a formação de espécies reativas de oxigênio na raiz. Isso permite que a planta explore melhor o solo, mesmo sob salinidade. Foram sobre as clorofila. Aqui temos o efeito na clorofila. O sal reduziu os níveis de clorofila em cerca de 65%, o que já era esperado porque salinidade prejudica diretamente os cloroplastos. Mas entre todos os reguladores, o ácido salicílico foi o que mais recuperou a clorofila, especialmente na dose de 15 mg, mostrando que ele tem forte relação com a estabilidade dos pigmentos fotossintéticos. O ácido salicílico é conhecido por proteger a clorofila da degradação, além de estimular a síntese de novos pigmentos. E os nossos resultados 4, que foi a fotossíntese, em PN-GSTR, mostra os resultados de fotossíntese, né? O sal prejudicou todos os parâmetros fotossintéticos, diminuiu a PN, a taxa de fotossintética, né? Reduziu o GS, a abertura dos estômatos, e diminuiu o TR, a transpiração desse processo. Mas com a aplicação dos reguladores, e principalmente do ácido salicílico a 120 mg, a planta recuperou grande parte dessa atividade. O ácido salicílico aumenta a eficiência dos estômatos e reduz o estresse oxidativo nos cloroplastos, permitindo que a fotossíntese funcione melhor sob o sol. Entre todos os tratamentos, o sal salicílico a 120 mg e o PP333 foram os mais eficazes, mas o ácido salicílico tem a vantagem de também melhorar antioxidante, o que vemos em seguida. Evidenciaram esse resultado. Como vemos, esses marcadores de estresse oxidativo. O sol aumentou drasticamente, como esperado, né? O indicador de peroxidação lipidítica e o peróxido de hidrogênio e também a radical superóxido. Essas moléculas são extremamente tóxicas para a planta. Os reguladores diminuíram significativamente esses compostos. E o destaque, mais uma vez, foi para
O ABA com 15 mg, o PP33 com 900 mg e principalmente o ácido salicílico com 20 mg. O ácido salicílico é um dos principais ativadores das enzimas oxidantes SOD e POD, por isso ele reduz diretamente o acúmulo de radicais livres, protegendo membranas, proteínas e cloroplastos. Esse é um dos efeitos mais importantes que o ácido salicílico e explica o porquê ele tem bons resultados em praticamente todas as variáveis anteriores. Agora falando sobre a prolina, né? Um aminoácido que funciona como um protetor celular, ele ajuda na estabilização das proteínas e no ajuste osmótico da célula. O estresse salino por si só já aumentou a prolina, mas quando adicionado o ácido salicílico, houve um aumento ainda maior. E mais uma vez, a concentração de 120 mg por litro foi a que apresentou o maior acúmulo de prolina entre todos os tratamentos. Então, isso significa que o ácido salicílico ajudou as plantas a desenvolver uma defesa osmótica muito mais robusta, essencial para a resistência e a desidratação causada pelo excesso de sal. Em outras palavras, o ácido salicílico ele potencializou a resposta natural das plantas ao estresse, tornando mais tolerante. Falando um pouco das enzimas oxidantes, elas são responsáveis por neutralizar as moléculas tóxicas geradas sob o estresse. Sob a salinidade, essas enzimas elas aumentam naturalmente, porque a planta ela tende a se defender. Mas com a aplicação do ácido salicílico, a atividade das duas enzimas aumentou ainda mais, mostrando que ele estimula os mecanismos internos de defesa antioxidante. E de todos os tratamentos, o ácido salicílico a 120 mg por litro foi o que apresentou os valores mais altos de atividade enzimática. Isso confirma que o ácido salicílico ele não só reduz o dano oxidativo, mas também ativa o sistema enzimático de proteção, fortalecendo a planta contra o estresse gerado pelo sal. Resumo dos principais efeitos. Começando pelo crescimento, o estresse salino, como a gente sabe, ele reduz tanto o desenvolvimento da parte aérea como das raízes, porque interfere na absorção de água, provoca acúmulo de íons tóxicos e prejudica o metabolismo geral. Quando aplicamos o ácido salicílico, especialmente na concentração de 120 mg por litro, conseguimos observar uma recuperação clara do crescimento. E isso acontece porque o ácido salicílico, ele melhora o balanço osmótico, ele reduz os danos nas células e ele também mantém processos fisiológicos essenciais funcionando, mesmo em condições adversas. Então, o que podemos concluir é que o ácido salicílico, ele não apenas reduz os efeitos negativos do sal, mas também ajuda as plantas a manter um crescimento mais saudável, mesmo num ambiente salino. Na fotossíntese, o sal, ele normalmente causa fechamento dos estômatos, queda de taxa fotossintética, redução da eficiência do aparato fotossintético, e a aplicação do ácido salicílico ajuda muito porque ele preserva a integridade dos cloroplastos, ele mantém a atividade das enzimas da fotossíntese e também reduz a degradação de pigmentos, como a clorofila. E na prática, isso significa que o ácido salicílico nas plantas conseguem continuar realizando fotossíntese de maneira mais eficiente, mesmo sob estresse. Nos antioxidantes, sob salinidade, a produção de espécies reativas de oxigênio aumenta muito, e isso causa danos oxidativos severos,
o que vimos é que o ácido salicílico ele aumentou a atividade das enzimas superóxido e a dismutase e peroxidase. Ele também aumentou o acúmulo de prolina e reduziu os níveis de radicais livres e peroxidação lipídica. Ou seja, ele fortaleceu tanto as defesas enzimáticas quanto as defesas não enzimáticas. Essa ação conjunta do ácido salicílico permitiu que a planta controlasse o estresse oxidativo e preveniu danos maiores às células. A estabilidade de membranas, o MDA é um marcador clássico de danos nas membranas celulares. Ele aumentou bastante, né, com o estresse salino, mas no tratamento com o ácido salicílico, especialmente na concentração de 120 mg por litro, os níveis diminuíram de forma muito expressiva. E isso significa que o ácido salicílico ele protegeu as membranas, preveniu a perda de integridade lipídica e reduziu os danos estruturais causados pelo sal. Membranas mais estáveis fazem com que a planta consiga manter suas funções fisiológicas básicas, como transporte de água e nutrientes, e também trocas gasosas. Conclusão. A gente concluiu que a salinidade ela afeta severamente as plantas. E o ácido salicílico ele atuou de forma integrada, protegendo a planta tanto no nível fisiológico quanto no nível bioquímico. O ácido salicílico ele também melhorou o crescimento e preservou a fotossíntese. Ele reforçou os sistemas antioxidantes e manteve a integridade das membranas. E por isso, dentro do estudo, o ácido salicílico se destacou como um regulador de crescimento vegetal mais eficiente para mitigar os efeitos do estresse salino. Para finalizar a nossa apresentação, é importante destacar o que o estudo representa na prática para o setor florestal e para o manejo de plantas em ambientes salinos. Primeiro, em relação à importância para o manejo florestal, o artigo deixa claro que o estresse salino causa prejuízos severos para o crescimento e para o funcionamento fisiológico das plantas. Em regiões como Xinjiang, onde o estudo foi realizado, a salinidade é um fator limitante real para o estabelecimento de novas florestas. Os resultados mostram que os reguladores de crescimento, principalmente o ácido salicílico, conseguem reverter grande parte desses danos, né? Aumentando a clorofila, melhorando a fotossíntese também, né? Reduzindo o estresse oxidativo e fortalecendo o sistema radicular da planta. Isso significa que substâncias como o SA, o ABA e o PP333, né, podem ser ferramentas úteis para melhorar a sobrevivência e o desenvolvimento de mudas em solos salinos e alcalinos. E em segundo lugar, o artigo também destaca a necessidade de mais estudos em campo. Apesar de os resultados terem sido muito positivos, o experimento foi conduzido em condições controladas, utilizando vasos e ambientes protegidos. No campo, fatores como vento, temperatura, salinidade, essas coisas assim, né, variável, composição do solo e competições entre plantas pode alterar as respostas fisiológicas. Por isso, os autores sugerem que futuras pesquisas avaliem esses reguladores diretamente em áreas degradadas e em diferentes fases de crescimento, para verificar a resistência dos efeitos ao longo do tempo, tá? E por fim, né, existe uma possível aplicação prática muito interessante, tanto em viveiros quanto em projetos de reflorestamento. O uso de reguladores de crescimento durante a fase de produção de mudas pode tornar as plantas mais preparadas para enfrentar estresses ambientais logo após o plantio.
Isso reduz mortalidade, melhora o estabelecimento inicial e aumenta o sucesso de programas florestais em regiões onde a salinização é um problema crescente. E é um problema, né? Isso é, é bom, né? Encontrando, né, soluções para o problema de salinidade, né? Os dados apresentados pelo estudo mostram que o ácido salicílico, em especial, tem potencial para ser incorporado em protocolos de manejo, tornando-se uma ferramenta eficiente e de baixo custo também, né, para melhorar a tolerância ao estresse salino. E, em resumo, o trabalho apresenta uma contribuição importante para a fisiologia vegetal, tanto aplicada ao manejo florestal, e abre portas para soluções práticas, né? E em áreas que sofrem salinidade também, né? E isso aqui são nossas considerações finais, tá? Finalizamos nossa apresentação aqui. E em seguida vai ficar só dois slides aí que são nossas referências que a gente utilizou para realizar a construção desse trabalho, tá? E aqui deixo o meu muito obrigado em nome do nosso grupo.